Vamos orar para continuar a nossa leitura? Senhor, obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada por estarmos aqui, Pai, com a mente, Pai, receptiva à Tua palavra. Vem ser conosco, nos capacita, nos transforma, nos convence, Pai. E nos faça nos arrepender daquilo que precisamos nos arrepender. E que possamos, Pai, voltar para a rota, que é o Senhor, Pai. Que é aprender do Senhor. Que é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, Pai. Perdoa se nos desviamos, Pai, se nos distraímos. Que o Senhor seja o alvo, que o Senhor seja a nossa prioridade. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou ler Números 29 e 30, Salmo 76, João 18. Na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Números 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto. Em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Eles serão sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares com suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias desse 7º mês tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 3 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada uma dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e 1 décima parte, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 12 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e das suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 12 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e da sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e da sua libação. E no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. E no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e da sua libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto.
e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e da sua libação. No 8º dia tereis dias de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para o cordeiro, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de manjares, com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Números 30. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra do Senhor, tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fazer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa do seu pai, fizer voto ao Senhor e com a obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas, se o seu pai a proibir no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai a proibiu. E se ela for casada e se for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com o que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou sua alma serão válidas. Mas se o seu marido a proibir no dia em que ouvir e anular o voto a que estava obrigado, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo o que ligar da sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e não a proibiu, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido os anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhe anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento e obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmado-lhes também, porquanto se calou para com ela no dia em que ouviu. Porém, se de todo lhes anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados. Dormiram o seu sono e nenhum dos homens de força achou as suas próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível. E quem subsistirá à tua vista, uma vez que te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu restringirás. Fazei votos e pagai ao vosso Senhor Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Glória a Jesus. João 18. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldados e alguns criados dos principais dos sacerdotes e fariseus,
Veio para ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondendo: Já vos disse que sou eu. Se, pois, buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Porém Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Então a escolta, o tribuno e os servos dos judeus repreenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro, outro discípulo, seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu o outro, então, discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortava a orelha, disse: Não te vi eu num horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram à audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o, vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. De que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de mim mesmo, ou disseram-lhe outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, mas para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dizendo isso, tornou ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Ai, misericórdia, Senhor. Não nos deixe que nós o traiamos, Pai. Não nos deixe que nós nos afastemos de Ti. Que nós possamos, Pai, ser fiel. Continuar buscando a Tua presença. Nos fortalece, nos capacita. Mantenha, Pai, a gente debaixo dos Seus cuidados, debaixo da Sua proteção. Que nós possamos, Pai, resistir ao diabo.
nos sujeitarmos ao Senhor, Pai, e obedecermos os teus mandamentos. A tua palavra diz que aquele que te ama, Pai, ouve e obedece a tua palavra. Que nós possamos ouvir e obedecer, Pai, ser fortes o suficiente para obedecer. Deixar, Pai, as nossas vontades, o nosso enganoso coração e aceitar a sua vontade que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, Pai. Obrigado pela graça, pela bondade e misericórdia. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado pela palavra e pelo teu sacrifício, Pai. Obrigado pela nossa descendência, Pai, que a partir de nós, Senhor, assim como foram com os nossos antepassados, que nós demos, Senhor, continuidade em ter fé. Não deixe que nenhum de nós se perca, Pai. Obrigado por aqueles, Senhor, que o Senhor usou nas nossas vidas. Aqueles que o Senhor enviou para nos trazer para perto de Ti. Seja a nossa parentela, os nossos avós, os nossos pais. Seja os missionários que o Senhor usou, Pai, os pastores. Muito obrigado por aqueles que se deixam, Pai, ser usados para a glória do Teu nome, louvor do Teu nome, Pai, para a exaltação do Teu nome. Que essa palavra, Senhor, possa chegar àquele que precisa, Jesus, te ouvir, te conhecer e te amar, Senhor, acima de todas as coisas. Capacita, Pai, a eles serem fortes. Capacita eles deixarem, Pai, o próprio entendimento e ouvir e obedecer a palavra, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.